Bom, pessoal, continuando com a nossa matéria, tá? Nós veremos agora as relações de Girard. Tá? O que vem a ser? Esse assunto das relações de Girard, ele está na página de vocês, na página 58 e página 59 e 60, tá? O assunto relações de Girard, tá? E aí tem algumas explicações, né? Fala sobre a equação do segundo grau, a equação do terceiro grau, apresenta algumas fórmulas. Ali no quadro eu vou explicar mais ou menos o uso dessas fórmulas. A relação de girar nada mais é do que você tem um polinômio, né? Um polinômio qualquer, ele tem os seus coeficientes, não expoentes, os coeficientes, tá? Os coeficientes são aqueles números que multiplicam as variáveis e os expoentes são aqueles que ficam em cima, que determinam o grau do polinômio, tá? Então, é, esses polinômios também têm as raízes, né? Então, essas relações entre os coeficientes e o número de raízes que ele tem, essas relações de coeficientes e raízes, são as chamadas as relações de Girard, tá? Então, nada mais é a relação de Girard, são as relações entre os coeficientes e as raízes desse polinômio, tá? Para, assim, explicando assim, de uma forma mais simples, tá? E existe relação de Girard para grau 2, grau 3, grau 4, 5, 6 e N graus, entendeu? Não tem nada, não existe uma regra básica que só pode utilizar relações de Girard para grau 2 ou grau 3. Não existe isso. Existe para grau 2, 3, 4, 5 e vai embora. Na maioria das vezes, né, o que as bancas costumam cobrar mesmo são o grau 3, tá? Muitas vezes os concursos, o Enem, concursos mesmo gostam de cobrar muito o grau 3. Não é que eles não possam cobrar grau 4, mas na maioria das vezes o grau cobrado muito é o grau 3, tá? Então vamos lá para o quadro, tá bom? Lá no quadro eu vou explicar direitinho para a gente poder entender um pouco melhor, ver que não é nada, não é nenhum bicho papão. Relações de Girard. Um polinômio p de x tem os seus coeficientes. Os coeficientes são os números que multiplicam as variáveis. Eles também têm as raízes. Logo, existem essas relações entre coeficientes e, perdão, e as raízes. Essas relações são chamadas de relações de Girard. Tá? Quando tem grau 2, né, no segundo grau, quando a relação tem grau 2, aqui ó, grau 2, aqui vem ó, grau 2, isso aqui são os coeficientes A, B e C. Então, a equação do segundo grau, porque o grau é 2, tem duas raízes, tá? Com as raízes R1 e R2. Se você observar, a soma das raízes, tá, é menos B sobre A. E o produto entre as duas raízes é quem? É C sobre A. Você buscando lá, não lembra um pouco soma e produto? Até coloquei aqui, ó. Lembra soma e produto, que é menos B sobre A e C sobre A. Beleza? Então, quando o polinômio tiver grau 2 e for uma equação do segundo grau, é só você lembrar daquela nossa conhecida soma e produto. Menos B sobre A e menos C sobre A. Produto C sobre A e soma menos B sobre A. Tá? Já quando tiver do terceiro grau, grau 3, ó, tá vendo o polinômio aqui, ó? Grau 3, se ele tem grau 3, terá quantas raízes? 3 raízes, R1, R2, R3. Então, ele é do formato coeficiente AX elevado ao cubo, mais BX ao quadrado, mais CX elevado a 1, mais D seria X elevado a 0, que todo mundo elevado a 0 é 1, seria o próprio D, que é igual a 0, com raízes R1, R2, R3. O que você vai observar? Que a soma das raízes é igualzinha, a do terceiro grau é igualzinha a do segundo grau, ó, menos B sobre A. A soma das raízes R1 mais R2 mais R3 é igual a menos B sobre A. E no segundo grau é a mesma coisa, a soma das duas raízes é menos B sobre A, certo? Mas aí, quando você tiver 3 raízes, já o produto das raízes não é C sobre A, igual no segundo grau. Já o produto das raízes, ó, é R1 vezes R2 vezes R3 é quem? É menos D sobre A. Tá, gente? Tá? Só ficar atento, olha só. Segundo grau. Como é que é a soma? Ah, soma e produto da equação do segundo grau, menos B sobre A e o produto é C sobre A. Beleza. E 3 raízes. Ah, 3 raízes é igual da soma. A soma é igual do calcular a soma, né? Menos B sobre A. Ó, igualzinho. E o produto? Ah, o produto não é C sobre A. Tem uma casinha a mais, porque se ela é do terceiro grau, ela tem 4 termos. Ó. 1, 2, 3, 4. Se ela seria o quê? Menos D sobre A. Tá bom, pessoal? Aí o que acontece? Aí tem mais outro detalhamentozinho, mais um. A soma dos produtos 2 a 2, ó, R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3 é igual a C sobre A,
tá? Então, olha só, a soma do produto de duas em duas raízes, tá? R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 é igual ao quê? A C sobre A, tá? Então, o que acontece, gente? Infelizmente, tá? Não tem como vocês não decorarem isso. Tem que decorar mesmo essas formulazinhas, tá? E tem que ter atenção, tá? Para vocês não se embolarem. Não existe uma maneira mais prática, mais suave para vocês, assim, gravar. Tem que decorar. O que você pode fazer, assim, é uma analogia. Como assim? Lembrar que do segundo grau é a soma e produto, que é menos soma menos B sobre A, e produto é C sobre A. Do terceiro grau é como se fosse soma, que é menos B sobre A. E o produto é o que acrescenta uma casa, é menos D sobre A. E o produto de 2 a 2, de duas em duas raízes, é sobre A, tá, gente? Tá? No exercício, quando a gente começar a resolver os exercícios, vocês verão que a coisa é bem mais suave, bem mais tranquila, tá? Aí, como eu falei para vocês, existe a relação de Girard para todo e qualquer grau, grau 2, grau 3, grau 4 e assim até quantos graus forem avante, tá? Já com grau, o grau N, não sei quantos graus são, né? Digamos que seja N graus. Grau N vai ser o quê? O coeficiente a N vezes x elevado ao expoente N, mais o coeficiente a N menos uma unidade, né? Vezes x vezes o expoente N menos 1. Até chegar a 1 vezes x mais a 0 vezes, que seria x vezes 0, que seria o próprio 1. Todo número elevado a 0 é 1, tá? Aí o que acontece? Numa situação dessa de graus n, que você não sabe como é que é, vai ser o que? A soma das raízes aqui, de R1 até Rn, digamos que tivesse aqui 10 graus. Seria o que? Menos a n menos 1 seria o segundo termo, tá? Botei aqui, ó, o segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo dividido pelo primeiro termo, tá? Tá aqui, ó, a n menos 1, que é esse termozinho aqui. Não esquece desse menos, tá? A n menos 1 tá aqui, dividido pelo primeiro termo, a n. Tá? E a soma do produto 2 a 2, de duas em duas raízes, seria o quê? Ó? A soma do produto de duas em duas raízes seria o quê? R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais até chegar a Rn vezes Rn menos 1. Seria o quê? O terceiro termo, no caso, seria o coeficiente do terceiro termo. Aqui não é a n menos 1? Aqui seria o quê? A n menos 2 vezes x elevado a n menos 2. Então seria a n menos 2 sobre a n. Aqui agora é mais. Você observa que eles vão alternando. Ele começa com menos, depois vem para mais. O próximo vai ser menos, depois vem para mais, tá? Aí o que acontece agora? A soma dos produtos 3 a 3, R1, R2 vezes R3, mais R1 vezes R2 vezes R4, e assim vai. Seria o quê? O quarto termo, que viria depois desse aqui, ó, a n menos 3 sobre o primeiro termo, a n. O que eu falei para você? Começa com menos, depois vem para mais, depois vem com menos, depois vem para mais. Gente, vai ficar nessa alternância, menos, mais. Por quê? Vai depender, uma coisa vai depender do grau, tá? Se o grau do polinômio for grau par, então vai ser positivo. A x elevado, exemplo aqui ao quadrado, é par, elevado a quarto. Se aqui fosse quarto, grau 4, seria par, seria o quê? Essa seria positivo, certo? E se for ímpar, no caso seria aqui grau 3, vai ser o quê? Negativo. Então, esses sinais vão alternando de acordo com o grau que o seu polinômio tiver, tá, gente? Eu só estou falando isso porque, porventura, alguém no futuro se depara com essa relação de girar com o grau 5, entendeu? Então, eu utilizaria essa fórmula aqui, ó, com negativo. Não seria n, mas seria grau 5, seria a n menos 4, menos 5 sobre a n, né, seria o que? Seria negativo, tá? Então, mas geralmente o que os problemas pedem é essa relação de girar de grau 3, tá? Que são essas fórmulas aqui, tá bom? Mas nada impede da banca pedir outro grau além do que já conhecemos, tá? Aí, continuando, o produto das n raízes, né? O produto de n de raiz de todas as raízes, o produto de todas as raízes de polinômio, né? Que eu não sei quantas são, se for acima de 4, 5, 6 em diante, vai ser o quê? Menos 1 elevado a n, que é o grau, se for par ou ímpar,
né, vezes A0, que é o último elemento, esse camaradinho aqui, ó, último elemento, dividido por AN, pelo primeiro elemento. Aí vem aqui a explicação. Será mais ou menos dependendo do grau. Grau par positivo, grau ímpar negativo. Tá bom, gente? É só vocês terem essa atenção, tá? Mas geralmente nós vamos sempre trabalhar, que a maioria das vezes o grau é 3, tá? Aí aqui tem, ó, esse AN menos 1, A1, A0, são os coeficientes, são os números, são os coeficientes, tá? Do polinômio. Esse N menos 1 são os expoentes, tá? Então ficou bem tranquilo, tá? Eu vou apagar o código para a gente poder ir avançando com a nossa matéria, e no final a gente faz uns exercícios para a gente poder se familiarizar, tá bom, gente?